Estamos de volta, eu estou conversando com a doutora Isabela Patriota, médica oncologista, ou seja, médica de câncer. A gente falou aqui há pouco que o câncer antigamente, lá nos anos 70, 60, 70, era uma coisa tão estigmatizada que a gente não falava câncer, a palavra falava CA. Fulano tem um CA e CA era sinônimo de morte na semana seguinte, era um negócio de doido. Isso mudou bastante. Eu queria, inclusive, falar a respeito disso. Vacina, já existe alguma coisa em termos de vacina? Eu sei que HPV já tem vacina e ele é um parente de alguma coisa que são células também que começam a se transformar de forma diferente, né? Câncer é basicamente isso, né, doutora? É basicamente isso. O HPV é uma vacina para o vírus, né? Para algumas cepas do vírus, que esse vírus causa essa transformação diferente nas células, seja do colo do útero, seja região retal, né, anal, ou seja orofaringe, que a gente fala que é boca, garganta, essa parte também. Então, o HPV ele pode estar em várias partes, várias mucosas do nosso corpo. Essa vacina, ela é muito importante e a gente julga que essa vacina, ela traz a cura, porque 90% dos diagnósticos de colo de útero é relacionado ao vírus do HPV. Então, para o colo de útero, a gente já tem a vacina, que é disponível no SUS e no privado, para crianças, né, doutora? Exato, para crianças. Isso é muito bom. Muito bom, mas isso também ainda tem um estigma também, porque alguns pais, algumas mães, eles julgam que você vacinar o filho para o HPV, você está incentivando o início de atividade sexual. Pelo amor de Deus. Isso... uma bobagem que não tem mais tamanho. Exato, isso também já é uma coisa assim, que a gente tem lutado, porque a gente tem demonstrado o quanto isso é importante, até para pacientes adultas que já têm câncer de colo de útero, é interessante tomar a vacina que seja no privado ou no SUS. Quando a gente fala de vacina contra o vírus HPV, nós estamos falando de vacina para meninos e meninas, né? Para os dois sexos. Exato, meninos e meninas. E para a vida adulta, vamos supor que a vacina do HPV, quando eu tinha faixa etária de 9 a 14 anos, não tinha na minha época. Isso. Então, é interessante hoje, para quem tiver condições, que tome a vacina particular. Então, a gente já tem disponível aqui em Porto Velho, em algumas clínicas de vacina, tomar essa vacina, mesmo que você já tenha iniciado a vida sexual, mesmo que independente da idade. Independente da idade. Pelo menos até 65 anos, a gente fala. 65? 65 é o ideal. Acho que eu não preciso mais, já passei, né? Não sei. Mas jovens adultos é muito importante. Então, assim, o HPV a gente pode prevenir pela vacina e por uso de camisinha, né? Então, são duas coisas que tem na rede pública e que a gente não consegue prevenir. Queria que você falasse a respeito disso. Vacina não existe nada ainda, né? Não, assim, uma vacina para todos. A vacina geral. Não. A panaceia. Não existe. Infelizmente não, assim, não temos ainda. Existe essa tendência, não? Isso é buscado na literatura, na medicina? Eu acho, assim, que uma única vacina para tudo é muito complicado. Hoje a gente sabe que o câncer, que as células cancerígenas, elas expressam vários marcadores. E aí a gente começou usando esses marcadores para fazer tratamentos em pacientes que são metastáticos, então que não tem cura. Depois a gente começou usando para os pacientes que fazem uma adjuvância, ou seja, fizeram a cirurgia e precisam complementar o tratamento. E agora a gente já está introduzindo antes da cirurgia. Então, a tendência é que a gente consiga adiantar o uso dessas medicações tão modernas. Mas eu acho que a ponto de ter uma única vacina para tudo é uma utopia. Talvez a gente consiga desenvolver algumas medicações que possam modificar o nosso sistema imune, talvez previna a gente, ou talvez futuramente, quem sabe, os testes genéticos, né? Sejam algo mais frequente, mais falado. Pouco mais cedo, né? Mas assim, a gente sabe que hoje a parte genética ocupa de 10 a 15% dos cânceres. O resto, 90%, 85%, é a gente que faz contra a gente mesmo. Então, assim, falta não fazer atividade física, não ter uma alimentação regular, ter uma vida muito estressante, bebida alcoólica, tabagismo, sono irregular. Então, tudo isso é a gente que faz, né? Então, isso daí não tem como a gente dar uma vacina para isso. Não tem vacina contra a bobagem na vida, né? Não o tem. risco, né?
Exato, assim, o bom da gente estar falando sobre isso é porque as pessoas ainda têm aquele estigma que câncer é genético, né? Então, na minha família não tem. Vários pacientes jovens chegam no consultório falando, mas na minha família não tem, por que que eu tenho? Mas aí você vê que é uma pessoa que tem 40 anos e que nunca fez uma atividade física, ou que tem uma alimentação completamente desregulada, ou que é uma pessoa que ingere bebida alcoólica em grande quantidade, ou fuma desde jovem. Então, aqui na região norte, a gente vê, principalmente no interior, pessoas mais humildes que têm o hábito de começar a fumar com 10 anos, 8 anos de idade, crianças, assim, eu vejo alguns idosos que chegam para mim, principalmente de área rural, que a gente sempre pergunta, você fuma desde quando? Uns 8 anos, desde quando eu trabalho na roça, então, assim... E hoje em dia ainda tem o vapor, né, que é o cigarro eletrônico. Isso. Que faz tanto mal quanto, né? Faz tanto mal quanto. Então, assim, não é que porque é eletrônico que não faz mal, faz muito mal. Uhum. Então, também é algo que a gente vê os jovens, adolescentes usando. Doutora, tem uma coisa que me preocupa muito, é o seguinte, apesar da gente ter uma rede do SUS, mas essa rede é muito mais de letrinha do que de ação efetiva. E boa parte da medicação, eu acabei de falar de uma amiga aqui, a Lu, eu sei o quanto ela gasta de medicação para a cura do câncer, e quantos anos ela está nesse processo. Muita gente não tem o recurso que ela tem, e esses recursos impedem que você tenha o melhor tratamento. O valor dos medicamentos são caros e frequentemente as pessoas estão tendo que buscar na justiça, no Ministério Público principalmente, o caminho, a fórmula para pegar esses remédios. O que a gente pode falar para essas pessoas? Eu sei que você vive isso aí todo dia no seu consultório. Assim, quando a gente vai prescrever um tratamento do SUS, o Ministério da Saúde ele dá um valor de APAC, que a gente fala. Então, cada procedimento, cada tipo de quimioterapia tem um valor, que esse valor é passado para a empresa, né, que fornece o tratamento. E esse valor não condiz com muitas medicações modernas que a gente tem hoje. Algo que a gente tem, que a gente pode usar, a depender do caso do paciente, a depender de várias questões, mais idade, o tipo, como que esse paciente está, se ele está bem, se ele está muito mal, alteração laboratorial, diagnóstico. Tem alguns estudos clínicos abertos no Brasil e em órgãos públicos maiores, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, que a gente consegue incluir esses pacientes em estudo e eles conseguem receber um tratamento diferenciado. Mas para esses pacientes que não conseguem sair de Porto Velho ou que às vezes não se encaixam nos estudos, porque esses estudos abrem e fecham também, né? Não fica toda hora aberto. Aí realmente o ideal é, se a gente não tiver nenhuma medicação ou nenhum tratamento no SUS, rever todo. É o que eu sempre falo para meus pacientes. Eu vejo desde o início, desde o dia do diagnóstico, ver qualquer brecha que a gente possa ter. E se não tiver nada, daí, infelizmente, tem que entrar na justiça para conseguir o tratamento. Doutora, você acompanhou a chegada aqui do Hospital do Amor. Você trabalha numa outra instituição. E nós temos hoje vários hospitais, várias instituições que estão abrindo mais esse leque de opções para quem é paciente oncológico. Exato. De lá para cá, desde a época em que aconteceu, desde a chegada do Hospital do Amor, que virou referência no Brasil todo, a referência do Norte é o Hospital do Amor. O que ocorre é que nós temos lá várias instituições, a sua, inclusive, a Plena e o Instituto São Pelegrino, mas a gente não tem o mesmo aporte de recursos pelo SUS e pelo governo do Estado que recebe o Hospital do Amor. Por onde é que vai isso aí? Eu não sei se você sabe, se está dentro da sua faixa de conhecimento lá da instituição. Assim como eu falei, tem o Ministério da Saúde que faz o repasse referente à APAC. Então, a partir do momento que eu faço um pedido de tratamento, eu coloco o dia do diagnóstico, os exames que comprovam esse diagnóstico. Você trabalha nos dois, né? Na Plena e no... Na Plena e no São Pelegrino. E aí eu consigo justificar isso e esse recurso é repassado para o Instituto São Pelegrino. O Hospital do Amor é um hospital que tem muitas campanhas beneficentes, tem leilão, tem muito auxílio, tem um marketing muito bom e consegue receber vários aportes de outras pessoas e de instituições privadas, né?
Então, assim, ele já tinha um nome bem forte, então isso faz com que ele tenha alguns diferenciais de tratamento. E, além disso, alguns estudos clínicos que eu falei que tem no Brasil, eles também têm alguns desses recursos. Esses estudos, eles são fornecidos pela indústria farmacêutica. Perfeito. Geralmente Quer dizer, está liberado para vocês e para eles? Não, Não, só para eles. Só para eles. Porque precisa ter um centro de Perfeito. pesquisa para poder ter esse tipo de estudo. Então, a indústria ela julga qual centro é bom, de acordo com as normas que eles têm, e aí eles conseguem fazer isso. Como eles são um centro grande, tem hospital, tem faculdade de medicina, tem outras unidades, eles conseguem ter esse suporte, e alguns pacientes têm alguns estudos abertos aqui em Porto Velho. Então, mas, no geral, a gente consegue atender da mesma forma. Uhum. Basicamente, é SUS que a gente fala, né? Os dois. A diferença é que a gente depende de outras instituições para dar uma assistência para o nosso paciente. Perfeito. Então, a gente depende do hospital de base, a gente depende do João Paulo e a gente depende de outras instituições para fazer um exame de imagem ou alguma outra coisa assim. E no Hospital do Amor, eles conseguem reunir isso em um lugar só. Agora, vocês têm uma notícia muito boa aí, que é a vinda do acelerador linear, que é o sistema de radioterapia, que é o mesmo que tem os grandes centros do mundo, né? Exato. Inclusive o Hospital do Amor. Sai da bomba de cobalto, que eu acho que serviu até agora, né? Era usada. Era. Mas é como você tem um raio-x e você ter uma ultrassonografia, uma tomografia, mais ou menos isso. A diferença é essa, né? A gente conseguiu atingir uma tecnologia maior, que traz benefícios melhor para o paciente, para o tratamento, para a doença em si. Então, isso daí chegará em breve. A Plena e o Instituto São Peregrino vão ter esse acelerador. Vão ter. Tá, e quando é que vai ser isso, doutora? Você já tem ideia? Não tenho ideia, mas tá uma previsão para uns 2 meses. 2 meses? Uhum. Bom, graças a Deus, a coisa está chegando, vai ser muito legal. Por hora, vocês estão sem a radioterapia. Nesse momento de transição, a gente está sem a radioterapia. Aí os pacientes do SUS a gente está enviando para o Hospital do Amor ou para o Hospital de Cacoal. Como é que é a relação de vocês de profissional? É ótima. É mesmo? O grupo de oncologista aqui em Porto Velho é um grupo pequeno, né? Então, assim, é uma relação bem tranquila. Vocês são em quantos aqui? Você tem ideia ou não? Lá na clínica somos em 4. No Hospital do Amor, acho que os formados devem ser uns 6. Acho que não sei se chega a 20, não. Mas é quase. Mas é um grupo bem pequeno. E, assim, é um grupo que já se conhece há algum tempo, né? Muita gente formou aqui no Hospital do Amor e muita gente é professor lá. Então, a maioria das pessoas que querem oncologia daqui já fizeram um estágio lá, já conhece, assim. Então, quando tem algum evento, alguma discussão de caso, a gente consegue reunir todos sem problema nenhum, sem conflitos de interesse. É algo bem tranquilo. Beleza. Há poucos dias, eu vou fechar esse bloco aqui, mas vou deixar uma pergunta para você. Há poucos dias, o doutor Irã Galo, meu querido amigo, falou, há poucos dias não, ele já vem falando, esse é um discurso que ele traz já de muito tempo, que o ensino da medicina no Brasil virou uma coisa que ele não concorda muito. E ele pode falar isso com a propriedade que lhe dá o Conselho Federal de Medicina, do qual ele salvo engano agora, presidente. Então, ele pode falar a respeito disso. Você passou por isso aqui dentro de uma faculdade, viu outras faculdades no Brasil. E você vê também as outras faculdades que estão ocorrendo aqui agora no Brasil. Está tão ruim assim? A gente pode esperar alguma coisa de melhor? O que é que a população pode pedir? Será que a gente um dia vai ter uma espécie de carteira de OAB, aquela que você termina de fazer o curso e para ser advogado você tem que se inscrever na OAB. A gente tem isso no Conselho Federal de Medicina. O que você acha dos cremeros, dos CRMs da vida? O que você acha? Isso é necessário? Eu estou indo para o intervalo, você fica aqui comigo. Doutora Isabela Patriota, olha que nome, falando sobre as coisas do Brasil aqui agora. Fica por perto que eu volto já já.